Fala galera, beleza? Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Saulo, tá? Professor Saulo Silva. Eu sou professor da unidade da Penha Circular, beleza? E eu costumo dizer que eu sou um professor sortudo, porque esse ano eu sou professor das duas matérias mais legais do mundo inteiro. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que são as matérias de História e Filosofia. Com certeza são as melhores que nós temos. É ou não é? Tenho certeza que você vai concordar. Galera, eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, se cuidando em casa na medida do possível, né? E hoje aqui a gente vai trocar uma ideia, bater um papo, né? Eu vou fazer aqui numa forma de bate-papo. Nós vamos aprender sobre o módulo 16, tá? O módulo 16 é um módulo que fala sobre o funcionamento da política na prática, beleza? É um módulo que eu considero, digamos assim, bem especial, porque é um módulo que vai falar muito de algo que é da atualidade, né? Então, ao mesmo tempo que é filosofia, não é uma filosofia exatamente construída no passado, mas sim a influência da filosofia no presente, tranquilo? Né? E dessa forma, a gente vai acabar falando de política, mas não necessariamente uma crítica a políticas ou a políticos, mas o funcionamento técnico da política, beleza? A ideia é que vocês tenham clareza em relação ao funcionamento da política, ao funcionamento dos cargos, quais as funções dos políticos brasileiros, o que cabe a um governador, o que cabe a um senador, o que cabe a a um ministro, que vocês terminem, né, após a aula de hoje, vocês tenham uma noção melhor sobre o funcionamento da política brasileira, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês que vão assistir esse vídeo, esse ano, né, a partir dos 16 anos, vocês já podem votar, e mesmo quem não tiver tempo de tirar o título de eleitor, daqui a 2 anos, quando vocês tiverem 18 anos, né, provavelmente, acho que a maioria que está assistindo esse vídeo tem entre 15 e 16 anos, talvez 17, né? Então daqui a 2 anos, 1 ano e meio, dependendo da idade de vocês, vocês também vão poder ter o direito ao voto, tá? Então é importante que vocês saibam como é o funcionamento dessa política brasileira. Tranquilo, galera? Para começar, é importante que a gente entenda o seguinte: a política brasileira ela funciona com forte influência do período que nós chamamos de iluminismo, né? O período em que as ideias iluministas eclodiram na sociedade, tá? Nesse período nós vimos, digamos assim, a eclosão de diversas ideias que tentavam combater o autoritarismo e buscavam a liberdade. Esse autoritarismo era expresso através do absolutismo, que até o século XVIII era muito forte na Europa, né? E através de ideias iluministas, esse absolutismo foi cada vez mais ficando mais fraco, sendo que digamos assim, o momento auge dessa crise do absolutismo foi na Revolução Francesa, através da Revolução Francesa, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, hoje os países que são repúblicas, que tentam seguir a democracia, que têm regimes democráticos, todos esses países possuem uma Constituição, e com o Brasil não é diferente. Qual a ideia de uma Constituição? A Constituição ela tenta deixar claro quais são os direitos e os deveres de cada cidadão, de cada cidadã, e quais são as leis, né, que essa Constituição propõe para governantes e governados. Com uma Constituição, você não tem uma sociedade, digamos assim, que vai, digamos assim, fazer, em que as pessoas vão fazer o que bem entendem. As pessoas precisam seguir as leis, tá beleza? Isso para quê? Para que as pessoas tenham normas, tenham condutas, para que isso dificulte o surgimento de governos autoritários, para que isso dificulte a explosão da criminalidade, para que as pessoas tenham regras a seguir e possam se respeitar, tá beleza? Então, Constituição, um conjunto de leis, que pode estar em um livro, em uma carta, em um documento, tá? E no caso do Brasil não é diferente. O Brasil se torna uma república em 1889, e aí nós vamos ter mudanças na nossa Constituição. Nós tivemos várias constituições,
tá? Isso demonstra, digamos assim, uma dificuldade em consolidar a democracia. Nós tivemos uma Constituição em 1891, depois tivemos outras constituições. A nossa Constituição atual é do ano de 1988, né? É uma Constituição que é, digamos assim, considerada com muitos valores democráticos. É uma Constituição que foi construída em uma Assembleia Constituinte que foi feita logo após um período de regime militar, né, ditatorial, um regime militar que começou com o apoio de muitas organizações, de muitas instituições civis, né, e aí depois os presidentes foram militares. Foi um período ditatorial em que, digamos assim, boa parte dos direitos dos cidadãos foram reprimidos, suprimidos, reprimidos, tranquilo? E a nossa Constituição de 88, ela traz muitos valores democráticos, tá beleza? A nossa Constituição, apesar de ter sido a atual, apesar de ter sido construída, apesar de ter sido consolidada já no século XX, né, é uma Constituição que traz muitos valores de influência iluminista. O próprio fato de nós termos uma Constituição já é uma influência iluminista, né? E dentro dessa lógica de influência iluminista, nós temos uma influência evidente de um pensador do século XVIII chamado Montesquieu. Montesquieu vai ser o pensador que vai propor a divisão dos poderes em três. Tá? Qual era a ideia do Montesquieu? Você tendo três poderes, sendo que esses três poderes se autorregulam, isso automaticamente vai fazer com que não existam regimes tirânicos, autoritários, né? E ao mesmo tempo você vai permitir que esses poderes, um possa regular o outro. Tranquilo? Esses poderes precisam conviver em harmonia. Tranquilo? Um não pode passar por cima do outro. Eles precisam se respeitar. E aí já é um ponto importante para você entender o seguinte: um país, para que ele funcione bem, ele depende do funcionamento desses três poderes. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes no nosso país, por uma questão de falta de oportunidade de estudar, por uma questão de desconhecimento, as pessoas tendem a personalizar os poderes no Brasil, como se tudo dependesse de uma pessoa ou de um grupinho de pessoas, né? Ah, isso não está acontecendo porque o fulano é incompetente, a fulana não sabe nada, né? Mas enfim, é preciso que os poderes possam estar em harmonia para o bom funcionamento de um país. Quando um desses poderes se omite, quando um desses poderes se corrompe, aí o país tende a ter sérios problemas. Tá beleza, pessoal? Só para a gente lembrar, os poderes eles são divididos em três: executivo, legislativo e judiciário. A ideia é que ocorra o seguinte: o poder executivo executa as leis, faz a lei acontecer, o legislativo cria as leis, né, propõe leis, e o judiciário verifica se a lei está funcionando ou não e serve como, digamos assim, um árbitro que vai, digamos assim, interferir, verificar de que lado a lei está nas situações de conflito na sociedade. Tranquilo? Começando pelo poder executivo. Quais são os representantes do poder executivo no nosso país hoje, na atualidade? Né? Como nós moramos no Rio de Janeiro, eu vou usar o Rio de Janeiro como referência. Tá? Nós temos aí poder executivo numa esfera federal, e aí a esfera federal, no caso, é o Brasil todo. Tá? O nosso representante do poder executivo na esfera federal é o presidente da República, que nesse momento atual é o presidente Jair Bolsonaro, tranquilo? A nível estadual, a nível do estado do Rio de Janeiro, o poder executivo no caso, representado pelo governador, e o nosso governador atualmente é o Wilson Witzel, beleza? E na esfera municipal, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro é o Marcelo Crivella, tá? Então, representante do Poder Executivo na atualidade: Jair Bolsonaro, Wilson Witzel, Marcelo Crivella. Beleza? O Poder Executivo, pessoal, tem o poder de fazer, digamos assim, administrar a máquina pública. Ele executa as leis e tem que fazer
as coisas acontecerem, né? Então, deixa eu dar exemplo. Obras, vamos supor, obras contra enchentes, obras que facilitem o trânsito, moradias populares, enfim, as obras que visam facilitar a vida dos moradores, construção de viadutos, enfim, obras públicas, elas são coordenadas pelo poder executivo. Tranquilo? Assim como também o pagamento de funcionários públicos é função de poder executivo. Organizar concursos públicos é função de poder executivo. Tá? Fazer com que ocorra uma situação de segurança, né? onde esse poder executivo é responsável. Então, por exemplo, na esfera federal, o poder executivo ele vai ter a Polícia Federal e as Forças Armadas. A nível estadual, o Poder Executivo tem a Polícia Civil e a Polícia Militar. Tá? A nível municipal, Guarda Municipal. Enfim, o Poder Executivo é quem, digamos assim, tem a função de proteger a população, gerar um bom-estar para a população, né? Enfim, promover obras que, digamos assim, possam garantir a qualidade de vida da população, beleza? Essa é a função do Poder Executivo. Tranquilo? O Poder Executivo também pode propor leis, mas aí essas leis vão ter que ser aprovadas pelo Poder Legislativo, tá beleza? E aí já aproveitando, vamos falar de Poder Legislativo. O Poder Legislativo, numa esfera federal, é representado pelos deputados e pelos senadores. Numa esfera estadual, é representado pelos deputados estaduais e numa esfera municipal é representado pelos vereadores, tá beleza? Na esfera federal, a nível federal, poder legislativo, existe o Congresso e o Congresso ele representa esse poder legislativo a nível federal e o Congresso, né, obviamente composto pelos congressistas, nós vamos ter congressistas aí que não são iguais. Isso porque o Congresso ele é dividido em duas câmaras, tá? Existe a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado. Tanto os deputados federais quanto os senadores são escolhidos, eleitos pelo povo. E aí eles vão propor leis, tranquilo? E também tem a função de fiscalizar o funcionamento do poder executivo. Ah, professor, como assim o funcionamento do poder executivo? Enfim, o poder executivo, ele está gastando dinheiro com o quê? Ele fez obra esse ano? Ele está cuidando da saúde? Quanto ele investiu na saúde? Quanto ele poderia investir? Né? Enfim, o poder legislativo ele tem esse poder de fiscalizar o poder executivo. Tranquilo? E aí é interessante que vocês saibam, inclusive era uma dúvida que eu tinha também, antigamente, quando era da idade de vocês, que vocês saibam o seguinte, as diferenças entre um deputado federal e um senador. Ambos são do poder legislativo. Mas qual é a função de um deputado federal e de um senador? Então vamos lá. Os deputados federais, eles representam as intenções do eleitorado, as intenções, digamos assim, do povo que escolheu ele, tá? Então, um deputado federal que foi eleito por um determinado grupo de pessoas com características específicas, esse deputado federal, ele representa os interesses dessas pessoas. Por isso, é fundamental prestar atenção na hora que você for votar em um deputado federal. Esse pensamento, política é tudo igual, não vai mudar nada, são todos iguais. Não cai nessa que isso é mentira. Você precisa saber se o seu deputado federal ele tem as mesmas ideias e os mesmos interesses que você. Porque tem gente que vai nessa de que política é tudo igual e pensa A, e vota no deputado que de repente pensa Z, tem uma ideia completamente diferente. Aí depois vai falar, mas ele me decepcionou. Você que de repente não verificou quais eram as ideias desse deputado, beleza?
Então, perceber, pesquisar qual é o tipo de cabeça, o que um deputado defende é fundamental, porque ele é o seu representante lá na Câmara dos Deputados. Tranquilo? Por outro lado, o senador, ele representa os interesses do Estado. Ele representa os interesses, digamos assim, do que é bom para o Estado do Rio de Janeiro, né? Dentro de, digamos assim, de uma questão administrativa. É ele que vai votar, por exemplo, ele que vai aprovar leis, ele que vai aprovar se uma determinada obra é importante. O senador, ele tem que ter uma visão mais racional, né? O senador, inclusive o Senado, ele, digamos assim, ele vota após o voto da Câmara dos Deputados, né? Então, assim, o senador, teoricamente, é alguém mais experiente, é alguém que visa, é alguém que tem uma visão mais macro, tá? Então preste atenção, você não pode sair votando em qualquer pessoa para senador. Você tem que analisar, poxa, essa pessoa entende um pouco de assuntos relacionados à economia, política? Será que o meu estado pode ser prejudicado se esse senador de repente não tiver noção de nada? Né? Enfim, você precisa ter essa noção, tá? Deputados e senadores, deputados mais ligados à vontade da população, senadores têm uma visão mais macro, voltada para o que é bom para o Estado. Beleza? Tranquilo, galera? E aí percebam o seguinte, de repente o aluno pensa, ué, professor, mas quem é mais forte? O poder executivo ou o poder legislativo? Galera, assim, para não ficar em cima do muro, na prática, muitas vezes, o poder executivo acaba sendo mais forte porque é ele que tem o poder, digamos assim, das Forças Armadas. Só que quando um poder executivo usa as Forças Armadas para impor a sua vontade, aí já deixa de ser democracia e se torna outra coisa, se torna ditadura, se torna fascismo, se torna qualquer outra coisa que não é democracia, tá? Mas digamos assim, na teoria, o que precisa acontecer? Eles precisam ter harmonia e dialogarem sempre. Aí você tem uma democracia, tá? E aí quando um quer uma coisa e o outro quer outra, um tem que tentar convencer o outro de quem tem mais razão, beleza? Dessa forma, o poder executivo ele pode propor uma, digamos assim, medida provisória, por exemplo, mas aí o poder legislativo precisa aprovar, beleza? O poder legislativo, de repente, pode aprovar uma lei. Vamos supor, os deputados criaram uma lei, mas aí os deputados precisam ter a aprovação dos senadores e do poder executivo, no caso do presidente, beleza? A nível estadual, o governador precisa dialogar com os deputados estaduais. A nível municipal, o prefeito precisa conversar com os vereadores, tranquilo? E aí, por último, nós temos o poder judiciário, tá? Poder judiciário que, digamos assim, é o poder que vai verificar se a lei está sendo aplicada corretamente, né? Nos conflitos que ocorrerem entre poder executivo e legislativo, o judiciário pode interferir, analisar quem tem a razão e quem não tem, né? O poder judiciário tem o poder de julgar os atos criminosos que tanto os membros do poder executivo como os membros do poder legislativo possuem, tá? Enfim, o poder judiciário vai ter esse poder aí de julgar as leis, beleza? Dessa forma, nós temos a seguinte situação. Quais são os representantes do poder judiciário, né? Vamos começar aí pelos mais poderosos, que são os membros do STF, né? O Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? É a parte do judiciário mais poderosa, mas o judiciário não cuida só disso. Por exemplo, eleições. Quem é que convoca eleições, organiza eleições, julga se as eleições foram corretas ou não, se teve fraude ou não? É o Poder Judiciário também. Tem aí o Supremo Tribunal Eleitoral, tá? Enfim, dessa forma é que a democracia vai funcionando, tá? Lembrando, galera, para essa democracia funcionar, é importante que esses poderes dialoguem, que esses poderes se respeitem, tá? Em relação ao poder executivo, eu esqueci de falar para vocês que esse poder executivo, para que ele funcione, por exemplo,
o presidente ele precisa do apoio dos ministros, tranquilo? Então aí todo presidente vai ter os seus ministérios, e esses ministérios eles vão ser fundamentais para, digamos assim, propor soluções para ajudar o presidente a governar. Beleza, galera? Lembrando sempre o seguinte, aqui é uma aula de filosofia e você precisa ter um pensamento questionador, né? Você precisa ser uma pessoa que analisa a sociedade, uma pessoa que pensa a sociedade, tá? Isso não só para quem gosta de filosofia, mas para qualquer pessoa. Por mais que você vá escolher uma profissão que não tenha nada a ver com humanas ou com filosofia, você precisa ser um cidadão, uma cidadã crítica, tá? Então aí a gente precisa pensar, será que a nossa democracia ela vem funcionando bem nos últimos anos? São coisas para vocês pararem para pensar. Será que os nossos três poderes se respeitam? Será que os nossos poderes, eles, digamos assim, são um retrato do que é a sociedade brasileira? Por exemplo, se vocês forem parar para pensar, a nível de poder executivo, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, os nossos representantes do poder executivo são homens brancos. E as mulheres, onde é que ficam nessa história? Por que é tão difícil nós encontrarmos representantes do poder executivo mulheres, por exemplo? Né? Na história do Brasil, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos apenas uma mulher na presidência da República. Tá? E aí, se nós formos parar para pensar a nível de etnia, né, cor da pele, o Brasil é um país muito miscigenado, bacana, todo mundo misturado, mas fica o questionamento. Por quê? Todos os presidentes foram brancos. Por que ainda não tivemos um presidente negro? Por que ainda não tivemos um presidente indígena? É um questionamento para a gente parar para pensar. E também até mesmo para vocês pesquisarem agora, daqui a pouco, enfim. Os membros do STF, do Supremo Tribunal Federal. Será que existe uma mistura bacana que representa a sociedade? Pessoas de todas as cores? Ou todas as pessoas são brancas? Né? Porque democracia, pessoal, também se relaciona com oportunidades iguais para todos, né? Direitos e deveres iguais para todos. Então, por mais que a nossa democracia seja bacana, seja interessante de estudar, de aprender como os poderes se dividem, é interessante que vocês parem muitas vezes para questionar a nossa democracia. Tranquilo? Por último, quero falar também sobre o chamado Ministério Público. Tá? Algumas pessoas confundem o Ministério Público como se ele fosse uma espécie de quarto poder, né? Ou como se o Ministério Público fizesse parte do poder judiciário. Na verdade, o Ministério Público é um tipo de poder que tem a função de verificar o funcionamento da política, funcionar como as pessoas estão tratando a máquina pública. Porque, por exemplo, parem para pensar, se você tem o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, todos fiscalizando uns aos outros, e se por um acaso existe um conluio, uma combinação, algum tipo de corrupção em que seja impossível descobrir o que existe de errado, o que é tramado entre, por exemplo, o poder executivo e o poder legislativo. Qual a instituição que pode, digamos assim, verificar isso? Aí entra o Ministério Público, tá? Mas o Ministério Público ele não chega a ser um poder. Ele é um poder, digamos assim, é um poder independente, mas fica abaixo dos outros três poderes. Ele tem poder de investigação, tá? Ele é representado através dos procuradores, né? Ele tem poder de investigar membros dos outros poderes, mas ele também pode sofrer punições dos outros poderes, tranquilo? Então fica aí essa dica sobre o Ministério Público também. Beleza, galera? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido um pouco mais como é importante entender a política brasileira. E eu percebo muitas vezes pessoas que querem demonstrar uma aversão à política. Só fala de política, não fala de política. Lá vem ele falar de política de novo. Gente,
Se você fica sem saber nada sobre política, desculpa, mas você fica bobo ou boba. É fundamental que, por mais que você não goste, você tenha uma noção de como as coisas funcionam. Porque senão, as pessoas que gostam de política vão dominar você. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês se cuidem, que vocês não parem de estudar, fiquem em casa. Enfim, em breve estaremos juntos novamente. Beleza, pessoal? É isso. Um abraço. Valeu!